Olá! Este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre. Uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam seus serviços. Mensalmente você terá aqui informações, opiniões e orientações importantes sobre contabilidade. CRCSP. Empresas do mundo todo, de todos os setores e tamanhos, estão compreendendo o valor e os benefícios que a diversidade traz para os negócios, especialmente aquelas que estão despontando na liderança de suas respectivas áreas de atuação. Isso porque, além de proporcionar ambientes de trabalho mais inclusivos e abertos às novidades, a diversidade corporativa também alinha as empresas com as expectativas de emprego das novas gerações, atraindo com mais facilidade os talentos que estão surgindo no mercado de trabalho. Para ter uma ideia, segundo uma pesquisa publicada esse ano pela companhia focada em RH, Korn Ferry, cerca de 85% das empresas brasileiras ouvidas pelo estudo aceleraram as ações de diversidade em seus negócios nos últimos 12 meses. Um número expressivo que demonstra o interesse dos gestores e empresários em aumentar a inclusão de pessoas homossexuais, trans, pretas, de origem asiática, indígenas, pessoas com deficiência, os PCDs, bem como em aumentar a participação das mulheres em cargos de chefia e com equiparidade salarial. Mas apesar de tanto interesse, um outro levantamento da mesma companhia mostra que apenas 14% dos entrevistados consideram suas políticas e ações de diversidade como muito efetivas. Esse cenário se deve ao grande volume de desafios que precisam ser superados para criar e manter ambientes de trabalho realmente diversos, inclusivos e capazes de prover verdadeiras experiências profissionais positivas a todos os colaboradores. Em outras palavras, apesar do interesse de grande parte das empresas em promover a diversidade nos ambientes de trabalho, ainda é preciso percorrer um longo caminho para que resultados permanentes e efetivos sejam alcançados. E na área da contabilidade, o cenário não é diferente do restante do mercado brasileiro. Para falar mais sobre melhores práticas e os benefícios que a diversidade gera para as empresas, convidamos o coordenador da comissão ASG do CRCSP, José Luiz Ribeiro de Carvalho. José Luiz é contador, conselheiro do CRCSP, conselheiro membro do Comitê de Exame de Qualificação Técnica, o EQT, e atual presidente do Grupo Latino-Americano de Emissores de Normas Internacionais Financeiras, o GLENIF. José, muito obrigado por tê-lo conosco, é uma honra tê-lo aqui no podcast. Olá, para mim também é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Maravilha. José, gostaria de começar a entrevista perguntando como que está a questão da diversidade na área da contabilidade. Como você enxerga as mudanças que estão ocorrendo nesse cenário? Por exemplo, hoje, segundo dados do sistema CFC-CRC, 43% dos registros profissionais ativos na contabilidade em todo o país são de mulheres. Isso corrobora com a afirmação de que esse mercado está mudando sua visão sobre o tema? Esse é um parâmetro para a gente verificar como que está a questão entre homens e mulheres, né? A gente tem esse percentual aí de 43%, mas a gente sabe que diversidade é muito mais do que isso, né? E exatamente com essa preocupação, o CRCSP criou esse programa, né, a SG, temos uma comissão que trata de diversidade, com o objetivo de levar aos profissionais da contabilidade essa discussão, uma orientação, né, e com o objetivo sempre de estar atualizando o profissional nesse tema, né? O mercado ele muda a visão conforme a sociedade em que ele se insere, né? Então esse é o nosso objetivo, mostrar para o profissional da contabilidade o contexto social que a gente vive, né? E trazer isso como um benefício, né? Para a sua atividade, para o seu negócio. A gente sabe que levando o conhecimento, o entendimento sobre o tema, a percepção do profissional, o seu comportamento vai ficar mais coerente com todo esse contexto. Perfeito. E, José, quais ações que a comissão SG do
CRCSP vem fazendo para aumentar a diversidade no setor e nas empresas contábeis? Você comentou um pouco sobre orientações, sobre conversas que vocês estão tendo. O que mais está sendo feito? A comissão ASG, ela é voltada para a diversidade, né? A gente tem outras comissões ASG, né, voltada para outras questões, sustentabilidade, governança, né, aspecto social, voluntariado e tal. Mas na questão da comissão de diversidade, a gente tem promovido, dentro da comissão, que é composta por conselheiros e outros consultores, seja ele das entidades congraçadas ou consultores que se destaquem na sociedade, a gente convida para participar, com o objetivo de levar uma mensagem, vamos dizer, orientativa, uma mensagem prática, né, divulgar melhor o tema, né? Certo. E assim a gente promove palestras, promove interações, recomenda-se artigos, né? E também procuramos fazer pesquisa junto aos profissionais para ver em que estágio eles se encontram nesse tema da diversidade, né? Muito bom. E quais são os benefícios que a diversidade pode trazer para o setor contábil? Né? Uma coisa mais É, específica. essa é a pergunta de ouro, né? Essa questão aí dos benefícios é justamente a gente levar a mensagem de que o talento, né, o potencial de crescimento do profissional, ele está em todos os aspectos da sociedade, né? E a gente deve olhar a diversidade no nosso campo profissional exatamente como a busca por um potencial do profissional, independentemente do seu credo, cor, né, e outros aspectos, e deixar os talentos se revelarem, né? Então, e mais que isso, né, a- é, é, incentivar as pessoas a abrirem as portas para esses talentos se revelarem, independentemente das suas preferências sexuais, de religião, etc. Então, isso, per si, já traz um benefício extremamente relevante, né? Porque a gente não pode tratar a sociedade em facetas, ela tem que ser vista como um todo, né? Então, nós, como profissionais do setor contábil, estamos inseridos nesse contexto e temos recebido até, eu diria, cobranças, né, da sociedade para poder demonstrar que a gente está capacitado para atuar nesse ambiente de diversidade, valorizar a diversidade. Perfeito. Então tem essa cobrança vinda da sociedade também, né? Não é apenas uma coisa corporativa, mas é também social. E José, inclusão, a gente sabe que é muito mais do que apenas uma palavra. O que as empresas devem fazer efetivamente para que isso faça parte da cultura organizacional, né? Dicas, orientações para as É, empresas? essa é um tema, vamos dizer assim, lógico que ele é complexo, né? Lógico que ele tem uma profundidade, ah, mas essa questão de inclusão, ela é o outro lado da moeda do preconceito, né? Então, muitas das vezes, nós mesmos que estamos inseridos no ambiente de trabalho, já com outros colegas ao nosso lado, às vezes a gente tem reações que geram, que existe um preconceito cultural aí embutido, né? Que a gente não percebe, né? Que com o preconceito a gente limita a inclusão das pessoas no ambiente, né? Então, isso é um tema, assim, que requer uma discussão, em primeiro lugar, conscientização, né? Treinamento das pessoas, né? Então, aqui eu acho que envolve um aspecto que
já vem da base educacional, né? Vem da base da como a sociedade se estabelece, né? Então, e a gente olhando assim a inclusão, a gente promover atividades que permitam que todos podem ter as mesmas oportunidades, né? Não só para adentrar no emprego, porque às vezes fica muito bonito você facilitar a entrada de alguém com alguma característica de diversidade, mas depois, ao longo do tempo, no seu relacionamento dentro do trabalho, podem aparecer questões preconceituosas que limitam a inclusão dessa pessoa. Seja ele uma pessoa que tem alguma, seja um cadeirante, seja ele que tem alguma deficiência física, né? A gente tem que estar sempre com ah, não só com o coração, mas com a mente aberta, porque no final do dia a gente está tendo dentro do seu ambiente de trabalho, você está num ecossistema e você tem que se relacionar com todos, né, de maneira igual, né? Então, eu sei que muitas vezes isso é imperceptível, é implícito, é inconsciente, mas esse tipo de diálogo a gente tem que ter para que as pessoas se acostumem a ver isso, se acostumem a olhar isso. O ruim de um ambiente que não promove direitinho a inclusão não é porque ele não discute, né? Então, é aquilo que a gente traz de fora também, né? Agora, um ambiente que não discute essas questões, pior ainda. Uma vez que a gente discute e tem abertura para discutir nos ambientes de trabalho essas questões dentro das políticas e do comportamento das pessoas, nas suas avaliações que devam ser feitas, né? Se não houver isso, é pior ainda. Então, a gente quer o objetivo é levar isso para os negócios, para as empresas, né? E para que isso seja uma realidade. E a gente tem muitos exemplos dentro da nossa profissão, e aí, quando a gente fala o que a gente tem feito, a gente tem trazido muita gente para falar sobre isso, eventos, exemplos, né? E isso para falar para o nosso profissional, pô, gente, vamos junto que vale a pena, né? O enriquecimento intelectual das organizações aumenta demais quando a gente tem essas questões, né? Então é sempre bem-vindo. Muito bom, muito bom. E, bom, você falou um pouco, né, dessa questão de facilitar a entrada, mas a dificuldade em manter, né, essas pessoas com características diversas. Quais são os principais desafios que a área da contabilidade enfrenta nessa questão de inclusão, de diversidade? Mudança de cultura e comportamento, formação de líderes mais conscientes, engajamento das equipes de trabalho e também da diretoria, né? Porque o exemplo tem que vir de cima. O que pesa aí? Olhando, por exemplo, uma organização contábil, né, falando aqui dentro do nosso ambiente, né, profissional, mas eu acho que de uma prestação de serviços, né, de uma maneira geral, mas sempre focando na nossa área contábil, né, os maiores desafios o líder da organização contábil, como eu disse antes, está aberto a discutir o tema, a entender o tema. Porque uma coisa que a gente aprende, o primeiro passo que a gente dá para discutir o tema, a gente tem muitos preconceitos e tem muitas coisas que a gente já, por antemão, não concorda. Mas a gente fala, pô, é uma realidade, eu tenho que me inserir nela, eu tenho que entendê-la para poder reagir de uma maneira adequada, né? Então, muitas vezes, a motivação para iniciar essa discussão dentro da organização, nem sempre ela vem da própria convicção do líder, mas exatamente pela pressão social, né? Porque qual é uma pressão que a gente percebe? É difícil a gente conseguir talentos hoje no setor contábil. Não é diferente em outras áreas, mas falando do nosso,
né? É um desafio você conseguir um novo colaborador, né, para trabalhar na nossa área. Se a gente ficar, se eu quero só esse perfil com esse tipo de, ele mora, eu quero um cara que só mora aqui perto, né? Poxa, eu já estou tomando uma ação que a inclusão das pessoas está sendo limitada, né? Então, acesso ao trabalho é uma questão que deve estar dentro da política da companhia, que incentivar as pessoas. Se o cara é um bom talento, tem o perfil que eu preciso, mas só porque ele mora longe, eu não vou possibilitar ele de adentrar. Esse é o exemplo mais simples, né? Então, os desafios vão em vários outros âmbitos, né? Por exemplo, uma das dificuldades que nós já acredito que superamos é homem e mulher, né? Então, aquela preferência por ter o homem porque tem menos absenteísmo do que em relação às mulheres, por questões variadas, né? Do ciclo natural, da mulher, da questão da gravidez. Hoje, esse tema a gente já sabe como trabalhar. A gente já tem orientações melhores a respeito. Pode ser que ainda haja alguma outra empresa ou não com esse tipo de olhar, né? Mas a gente tem que levar a mensagem, né? Que o talento está sobre todas as coisas. E usar a tecnologia para poder tirar a melhor vantagem possível. Nós sabemos que os grandes centros urbanos têm dificuldades de mobilidade. Então, como é que eu trato mobilidade? Eu trato mobilidade não é porque é um tema estritamente de logística, né? Mas se eu não tiver uma boa visão da minha área que lida com pessoas, tanto que a gente não chama mais RH, né? É a área de pessoas, como é que tratamos as pessoas, né? A questão de mobilidade é um dos temas que aparece ao primeiro da lista, né? Como é que eu vou incentivar que a pessoa fique motivada a ficar no meu emprego, não só quando contrata, mas quando ela está no seu trabalho, como é que eu vou incentivar ela a permanecer, né? Então, eu tenho que usar a tecnologia para que isso crie um mix favorável para a pessoa, no seu dia a dia, ela se sentir incluída, seja ela por questão de mobilidade, seja ela por questão de preferência sexual, né? E então, religião, todos esses aspectos que podem aparecer no dia a dia, eu tenho que estar muito bem aberto. Então, as áreas que tratam de relacionamento com os funcionários, com os colaboradores, tem que ser uma área muito bem valorizada. E como você mesmo disse, essa mensagem vem do topo, né, da organização. Você já falou muito sobre dicas, muitas ações que podem beneficiar a aplicação da diversidade dentro do ambiente corporativo na contabilidade. O CRC-SP tem alguma outra dica, alguma outra orientação para os gestores, para os empresários, para os contadores, técnicos, enfim, para que seja possível tornar um ambiente de trabalho mais inclusivo? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é seguir o CRC-SP na sua página aí na internet, que a gente tem todo lá, todas as informações a respeito do nosso programa ESG, né? E a dica é a seguinte, né? Esse programa, pegando o próprio CRC São Paulo, todo esse programa de envolvimento com esses temas ESG, e particularmente diversidade que a gente está falando hoje, ela surgiu por vontade, por decisão da liderança do CRC São Paulo, né? Seja do presidente José Maion, juntamente com a vice-conselheira também, com a conselheira vice-presidente Daisy Eastwood, que coordena esse tema, né? Eu que estou na coordenação das comissões, das subcomissões, né? Então, eu acho que é um bom exemplo de que tem que haver esse tom que vem do topo, né? Que venha das lideranças, né? E aí, isso aí vai irradiar para toda a organização. Então, com isso, a gente envolveu aí, olha,
praticamente todos os conselheiros do CRC São Paulo com tema. Nós fizemos palestras, eventos, né? Temos muita coisa divulgada, né? E eu acho que o programa, de uma maneira geral, ele começa assim, né? Então, se o líder da organização contábil ele começar a falar e levar esses exemplos, as coisas vão acontecer. Quais os resultados? Os resultados vão começar a se sentir naquilo que a gente falou. Nós temos uma necessidade de atrair talentos, nós temos dificuldades de identificar talentos. Então, se a gente tiver um olhar abrangente para todos os aspectos da sociedade, né, para todas as vertentes da sociedade, abarcando todas essas questões de raça, religião, sexo, né? Isso tudo, se você tiver esse olhar abrangente, né, a gente vai sempre poder trazer sempre as melhores pessoas para trabalhar na profissão, né? Então, é uma necessidade e o CRC São Paulo, ele está justamente permitindo, através dos seus meios que a gente tem em mãos, de levar essa discussão, levar exemplos, né? Então, a primeira coisa, né, que eu acho que a gente deveria ter é rever o seu plano estratégico, veja que ações você pode implementar, pensa simples, não pense complicado, porque o começo não dá para abarcar tudo de uma vez, eleja prioridades, vá naquilo que está mais identificado com você, né? Identifique qual também é a vontade dos seus parceiros, né? Porque muitas vezes você fica sabendo disso porque um cliente seu, um parceiro seu fala: puxa, você não tem uma política para a contratação de pessoas com dificuldades de locomoção, né? Justamente aquilo que você Uma falou da coisa cobrança simples. vinda de fora, né? Vem de fora, vem dos próprios funcionários, que você percebe pelo nível de satisfação que ele tenha no trabalho, a rotatividade, né? Será que não a gente não deveria trabalhar nisso para poder melhorar esses índices também, abrindo mais o olhar, né? Então, eu acho que a gente também nas subcomissões começamos um trabalho de buscar as melhores práticas, né? Obter algumas empresas voluntárias para participar e a gente começar a desenhar quais as melhores práticas para que se possa, no final, ter um pequeno quadro que nos identifique quais são as principais características que a gente identificou, mas também que essas empresas que foram selecionadas para esse programa, né, elas possam multiplicar isso no âmbito profissional nosso e no meio onde ela atua, né? Então, é um caminho assim que ele vai ao longo do tempo semeando, e eu acho que os resultados vão aparecendo. Não é um trabalho que a gente fala, começa em um ano a gente vai ter tudo bonitinho, não, é um negócio permanente, é cultura, é engajamento, é permanente, é resiliência, né? E sempre é, é, com olhar para poder melhorar, para poder inovar, né? Criar inovações é um negócio que às vezes fica muito na teoria, mas existem exemplos bons que podem ser aplicados, né? Então, eu acho que tem bastante coisa para nesse pouco período que a gente organizou as comissões, as subcomissões ASG, tem tido muitos frutos, né? E eu acho que vamos deixar aí para as gerações futuras de conselheiros bons resultados e bons exemplos para eles darem seguimento. Maravilha. E bom, José, para finalizar, qual é a mensagem que a comissão ESG do CRCSP para as empresas e profissionais da contabilidade? Vamos começar logo esse programa, se você não começou ainda. Procure consultar o CRC São Paulo, daquilo que ele já vem fazendo, né? Procure trazer isso para dentro
da sua organização como uma discussão saudável, uma discussão integrada com tudo aquilo que a gente vive. Procure identificar pessoas que já estejam conversando sobre o tema. O CRC São Paulo tem muitas dicas de como você pode fazer isso, até a gente já falou um pouco aqui hoje. Então, eu acho que tem que dar o primeiro passo, né? Se ainda já não foi dado, tem que dar o primeiro passo para poder a gente poder estar sempre cada vez mais dando uma resposta para aquilo que a sociedade nos cobra e como ela evolui, né? Perfeito. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a participação do José Luiz Ribeiro de Carvalho e lembrar que os ouvintes podem conferir todos os episódios anteriores nos principais streamings de música e podcasts. Não deixe de acessar o portal e as redes sociais do CRCSP para acompanhar as últimas notícias da entidade. Até o próximo!